a campanha do Covas. E eu participei da campanha do Covas, desde montar palco, organizar as coisas, bater palma, organizar caravana, né? Aquela coisa natural de militante voluntário. E o Covas me enxergou durante a campanha, falou, esse menino aí tem jeito, hein? E foi, ele ganhou a eleição, virou governador. Esse amigo da minha família, que é o Cabreira, lá de São José do Rio Preto, virou secretário da Agricultura dele e falou, ó, o Rodrigo vai ser o secretário executivo da Agricultura. Nem informado eu era. Rodrigo, só peraí. Assim, tu já tinha vontade de entrar pra política? Foi muito, assim, o acaso mesmo da vida. Hoje, olhando para trás, né? Eu estou fazendo muito isso. Poxa, é uma honra para mim ser governador de São Paulo, uma responsabilidade grande. Teve um fato na minha vida que acho que motivou a minha entrada, né? Tá. Eu, quando tinha 16 para 17 anos, meu irmão mais velho, que era amigo do Antônio Cabreira, ele veio a falecer num acidente de carro. Um acidente bobo, à noite, lá em Brasília, 10 horas da noite. Ele estava voltando aí de um jantar, bateu o carro e morreu. E depois, isso foi um sofrimento para minha família. Era o meu irmão mais velho, era a minha referência, né? Eu tinha quase 11 anos de diferença para ele. Então, ele efetivamente era o irmão que me criou, né? Entendi. Diferente do pai, que às vezes não consegue falar algumas coisas para o filho, né? Eu sou o filho mais novo. Foi meu irmão mesmo que pôs no eixo, que sempre me orientou, que fez uma formação mais rígida em cima de mim, e de repente some da tua vida, né? O cara que era a tua referência vai embora. Isso foi um sofrimento muito grande em casa, para os meus pais nem se fala, para mim, para o meu irmão, para minha irmã, enfim, nós éramos em 4. E aí, depois de um ano, assim, a família destroçada com a perda do meu irmão, minha mãe criou uma instituição de caridade, né? Ela transformou toda a dor que ela sentiu da perda do filho mais velho em amor ao próximo e criou uma instituição lá em Rio Preto. O Rancho de Luz já deve ter... Foi em 1993, existe, então 28 anos atrás, né? Quando meu irmão morreu, dali 6, 7 meses, ela falou, olha, nós não podemos aqui parar a nossa vida e nós temos que transformar tudo isso em amor ao semelhante. Então ela criou essa instituição e eu, muito jovem, isso impactou muito naquela época a minha vida. Depois eu vim para São Paulo fazer faculdade, a hora que vi eu estava nesse processo político e a hora que eu vi eu estava dentro do governo como secretário adjunto da Agricultura, muito jovem, né? Então, olhando para trás, eu acho que essa atitude, vamos dizer assim, da minha mãe, de pensar no semelhante, de pensar no próximo, ela sem eu perceber, mexeu muito comigo. Entendi. Fruto de uma tragédia familiar, se transforma isso em amor ao semelhante, e isso mexeu comigo, porque a minha família não tinha nada a ver com isso. E aí as oportunidades foram surgindo, eu acabei trabalhando no governo e disputei a minha eleição de deputado. Eu tinha 24 anos de idade. Novaço. E ganhei as eleições, né? Fui um dos mais votados na época do Estado. Isso foi em 1998. Tive uma votação muito grande, fiquei entre os 5 mais votados do Estado. E sem ninguém prestar atenção, né? Fala, poxa, desse menino veio da onde? Eu vim, enfim, fruto um pouco desse trabalho da minha mãe lá de Rio Preto. Até a instituição, ela é muito forte até hoje, atende mais de 500 crianças. E eu sempre evitei até de ir lá muito para não politizar, né? Porque aquilo, minha mãe faleceu em 2020 e aquilo é uma herança que ela deixou para a cidade, né? Não é mais da família. Entendi. Hoje é uma instituição de caridade muito respeitada lá no Solo Sagrado em Rio Preto. E aí me elegi muito jovem, 24 anos de idade, deputado estadual. E a vida não parou mais, né? Eu fui deputado por 3 vezes, fui deputado federal depois 2 vezes, fui secretário em vários lugares, né? Eu virei um clínico geral na gestão pública. Eu gosto muito de gestão, de administração. Então, fui secretário de administração da cidade de São Paulo, depois secretário da área social do Estado, secretário da área econômica, desenvolvimento econômico, cuidei das universidades, cuidei do desenvolvimento econômico do Estado. Depois fui secretário de habitação, né? Também uma área muito bacana de se trabalhar, tudo né? Quando São Paulo. Tudo Estado, né? E depois secretário, vice-governador, secretário de governo e agora governador. Então, Igor, eu falo que eu me apresento, eu sou o Rodrigo, novo governador de São Paulo, mas eu sou um antigo servidor público, desde os 20 anos de idade, dedicado ao Estado, dedicado às coisas aqui de São Paulo e a honra hoje de governar o Estado. Quando tu aceitou fazer parte da chapa do Dória lá, já tinha essa conversa que você provavelmente ia assumir o governo de São Paulo? Em 2018, né, eu já era deputado federal, um dos mais votados, tinha muita força política no Estado, né, era de um outro partido, era do Democratas, o primeiro partido que eu filiei lá com 18 anos de idade.
E aí foi uma coligação, porque essa coligação do PSDB e do DEM e alguns outros partidos, mas principalmente PSDB e DEM, começou lá com o Fernando Henrique e o Marco Maciel, lá atrás. Faz um tempão. Faz um tempão. E ela manteve-se em São Paulo, com o Serra, com o Geraldo, né? E com o Dória, no caso, eu como vice dele. E ele falava, Rodrigo, eu sou contra a reeleição, eu vou ficar um mandato só, e acho que, enfim, você tem bastante aptidão de gestão, você foi secretário aqui em todos os lugares, e ele, na época, me nomeou secretário de governo, porque o vice, Igor, não tem papel. O vice-presidente, o vice-prefeito, o vice-governador, ele assume nas vacâncias do titular. Sim. Né? É até uma coisa interessante. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo... Lá o vice tem um papel. Tem, e o presidente, ele não sai. Quando ele sai do país, o vice não vira presidente, continua vice. Porque parte dos pressupostos que lá no Air Force One ele tem como administrar os Estados Unidos de lá. O vice, quando você não tinha essa tecnologia, então o cara saía, você tinha que ter alguém para responder. Hoje não precisa, hoje está tudo aqui, né? Então, é até uma coisa interessante. Tinha até um trabalho na Câmara Federal, era deputado federal, para falar, vamos acabar com o cargo de vice? Mas se o cara morrer? Né? Não, se o cara morrer, a Câmara Municipal, ou a Assembleia Legislativa, ou o Congresso, escolhe um novo para terminar o mandato, né? Tem países que é assim. Mas aqui acabou ficando a figura de vice, eu virei vice-governador, fui secretário de governo. A Secretaria de Governo é uma gerência geral do Estado, sabe? Então, todas as políticas Mas públicas... não é uma prerrogativa do vice. Não, isso é a decisão do governador. Tá. Fui o primeiro vice que ocupou essa secretaria. Tá. Né? O Dória tem essa coisa de cabeça privada, então ele delega poder, enfim, às vezes não parece muito, mas ele montou uma boa equipe, não parece que ele delega, né? Parece que é tudo ele, mas ele delega bastante e na época me delegou a gerência aí como secretário de governo e eu toquei basicamente a máquina pública nesses 3 anos e com a saída dele, virando governador, foi difícil para mim escolher quem ia para o meu lugar. E na área de secretaria de governo, então eu peguei um técnico também do Estado, que trabalha comigo há muitos anos, o Penido, coloquei lá na secretaria de governo. Foi tranquilo largar esse osso? Olha, não é fácil, porque quando você fica no dia a dia, que nem você, que você faz o flow, de repente falou, ó, você vai agora ficar no andar de cima, você vai ter que pôr alguém lá para apresentar, não é algo fácil, porque... Eu estou acostumado no dia a dia da máquina, problema toda hora, resolve, toma decisão. Eu continuo um pouco assim, mesmo como governador. É óbvio que o governador tem que ter mais tempo para dar entrevista, tem que ter mais tempo para expor as ideias, porque as pessoas olham para o governador com a esperança de que, olha, esse cara pode fazer algo para melhorar a minha vida, né? Então, é um papel institucional, mas também um papel de governança geral do Estado, que é o que eu procuro exercer, né? Acordo muito cedo, durmo muito tarde. E, naturalmente, o cargo exige isso, de você estar também toda hora tomando decisão ali, atento ao dia a dia de um Estado desse tamanho, né? 645 cidades, então é muito grande o Estado. Muita gente, problema toda hora para você ficar de cima e resolver.